Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste Rede Cultura de Televisão. Hoje temos mais um episódio do programa Ana Cláudia Torpe Entrevista. E meus convidados são a consteladora e escritora Ana da Fonte e o compositor e cantor André Rio. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista Online está começando agora. Você já ouviu falar de constelação familiar? Minha convidada de hoje vai explicar tudo sobre isso e ela é escritora e palestrante, além de consteladora, Ana da Fonte. Como vai, Ana? Um prazer enorme, Ana Cláudia, estar aqui com vocês, para que a gente possa falar de um tema que é novo e, ao mesmo tempo, tão revolucionário, que são as constelações sistêmicas. Então, Ana, vamos começar já por esta pergunta, explicando o que é constelação. E esse nome, constelação, parece que a gente está olhando coisas dos astros, não é não. A constelação, a ideia de constelação é que nós, nós somos parte do sistema familiar. Então, como parte, a gente interfere no todo, e esse sistema familiar também nos pressiona para as coisas boas, para a força, mas também para as suas dores do passado. E esse é um trabalho que é revolucionário exatamente porque ele atua nas memórias desse passado que, ao ser revisitadas, ele pode se transformar ou fazer com que aquela dor se transforme em força para os seus descendentes. Agora, Ana, como é que foi criado esse método? Esse método foi criado por um seminarista chamado Bert Hellinger, ele é um alemão, e como seminarista ele passou 16 anos convivendo com os Zulus na África. Na África a gente tem essa memória, tanto os indígenas como os africanos têm essa memória de honrar esses ancestrais. Então, quando ele conviveu com os Zulus, ele percebeu algo muito importante, que ali pouca doença se instalava e que aquela comunidade ela vivia em harmonia e, consequentemente, elas teriam mais saúde. Ele volta para a Alemanha, ele vai fazer alguns trabalhos revolucionários, inclusive a psicanálise, e ele encontra na terapia sistêmica a base para esse novo trabalho que ele iria chamar de constelação familiar, onde ele trouxe um plus, que é o fenômeno. Como esses campos morfogenéticos, eles atuam até hoje dentro da gente, e eles são invisíveis aos nossos olhos, mas como ele traz sofrimentos repetitivos ao longo das gerações. Agora, Ana, explica o que é uma constelação sistêmica que você falou aí. Isso. A constelação sistêmica, a base dela, eu sou engenheira, então eu gosto muito de dar os exemplos bem lógicos. Então, todos nós somos 50% pai, 50% mãe. Não tem ninguém aqui que não seja. Nesse 50% pai, 50% mãe, nós temos uma carga genética de um sistema, de o pai, e o sistema da mãe. Quando esses sistemas se encontram no ato da nossa concepção, nós conseguimos ter essas memórias instaladas dentro de nós. Algumas, como curto-circuito. Então, vamos imaginar um sistema elétrico que precisa dar luz e ele está cheio de curto-circuito. O que são os curto-circuitos? São desencontros que nossos antepassados viveram e que isso fica pedindo para ser reencontrado. Exemplo, uma ancestral minha, ela teve um amor interrompido. Ele morreu precocemente. Então, essa dor dessa mulher que não teve, não pôde completar o seu amor, traz como campo de informação
no nosso campo genético como é perigoso se relacionar, porque senão ele pode morrer ou ela pode morrer. E aí fica registrado dentro de nós esse medo que vai atuar nos nossos relacionamentos futuros, onde essa memória, ela inconscientemente está ali nos pressionando. Mas, Ana, e precisa ser psicólogo para fazer isso? Não, 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 não. Não, porque a gente não trabalha com... Gostei da resposta. Não, 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 não. Porque isso é uma questão, né, que parece que toda vez que a gente vai trabalhar com comportamento humano tem que ser psicólogo. E não. Por quê? Porque eu sou engenheira e sinto que eu estou fazendo minha engenharia química quando eu constelo. Porque na constelação a gente não trabalha com problemas, a gente não escuta os problemas. Isso é para psicólogo e é importante essa função. Mas nós chegamos na raiz do fato. Que raízes de fato são esses? O que é que gera problemas? São essas raízes, são esses fatos que aconteceram. Tipo, nossa família teve um assassinato, ou alguém foi excluído porque é alcoolista, porque é isso, aquilo, que são sintomas familiares que, dentro do paradigma sistêmico, em vez da gente tirar de cena novamente, o que é que a gente vai buscar? Vai buscar dar paz ao sistema, exatamente porque essa parte está sintomatizando a própria doença do sistema como um todo. Então, e como é que é realizado esse método, já que você não ouve, né, a pessoa? Pois é. Então, primeiro a gente precisa se preparar bem, porque nós não estamos só no plano do cognitivo, nós precisamos preparar o nosso sistema energético para compreender onde é que aqueles curtos-circuitos que eu falei inicialmente, eles estão lá queimados. Então, isso são memórias interrompidas que estão lá como curto-circuito, e o constelador ele tem que estar preparado para enxergar através desse campo invisível, que na eletricidade a gente chama de campo magnético, no nosso caso a gente chama de campo morfogenético, para acessar essa memória que foi interrompida e ajudar ao cliente ou ao constelado a que ele deixe emergir essa memória e possa libertar e voltar a acender a sua própria luz. Isso quer dizer a sua própria força e o seu próprio propósito de vida. Ô, Ana, agora o nosso outro convidado, o André Rio, eu soube que ele quer fazer uma pergunta aí para você, tá? André, é com você. Oi, Ana, uma pergunta para você. O que acontece quando constelamos sistemas familiares com organizacionais? Me diz aí. Ai, André, muito obrigada pela pergunta, não é? Porque a gente já começa a ver os resultados desse trabalho, que precisa ser compreendido de uma forma mais vasta, mas o que eu vejo, né, nessa experiência que eu já tenho há tanto tempo, não só de formadora de novos consteladores, mas também de atender pessoas e empresários com essa demanda, é que a gente pode ver aquilo que está oculto, que não está nos registros organizacionais, nem tampouco nos registros familiares que a gente sabe, mas está exatamente no que a gente não sabe, no que a gente não está podendo ver. Então, a constelação, ela traz esse oculto que está interferindo nesse sistema para, no organizacional, promover resultados, no familiar, para termos vida plena. Então, ele traz esse oculto que faz você compreender aquilo que você não viu, mas que você, quando sentir isso, você vai dizer, faz sentido, faz sentido. Então, eu tenho exemplos muitos, nesse caso, de empresários que eu atendi, de famílias que conseguiram curas, inclusive curas de saúde. Por quê? Porque tomaram consciência daquilo que estava oculto no seu sistema familiar. Que maravilha! André, muito obrigada pela sua pergunta, Ana, pela resposta. Agora a gente vai fazer um breve intervalinho. Você não sai daí que a gente volta já já.
O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com meus convidados de hoje, a escritora e palestrante Ana da Fonte e o cantor e compositor André Rio. Ana da Fonte, vamos continuar falando sobre constelação. Como você chegou a ser terapeuta do método das constelações? Ana, eu acredito muito que a constelação me encontrou porque eu estava disponível a ela. Eu trabalhava nas organizações, eu era uma executiva de organizações por conta da engenharia, né? E as constelações, quando elas chegaram de uma forma ainda não oficial no Brasil, foi através de um terapeuta, e quando eu olhei para aquele método, para uma realização de uma constelação a primeira vez, eu disse, isso me pertence. E eu tive a sensação de que a engenharia estava ali, naqueles... Engenharia é muito objetivo, né? Ela tem uma questão, ela gera a solução. E ela é exata, né? É uma ciência exata. E é isso que eu disse, isso é meu. E aí eu fui buscar, colocar aquilo que eu tinha entendido dentro das organizações, muitas vezes, claro, sem esse nome, constelação, porque ninguém conhecia, eu falava em dinâmica de grupo, ou nem falava nada, os empresários simplesmente nem sabiam o que eu estava fazendo, mas tinha uma coisa que era mágica, dava resultado. Então, muitos deles diziam assim, Ana, eu não quero nem saber o que você está fazendo, você está dando resultado. Aí eu disse, se você soubesse o que eu estou fazendo, você talvez não me pagasse o que eu estou ensinando. Porque é tão simples, tão tranquilo, que os resultados davam assim, saltos quânticos. Que maravilha! Quando a gente trazia essa consciência do paradigma sistêmico para dentro das organizações. Então, foi assim agora, que você começou. Agora, Ana, eu estou aqui. A gente está falando desde o início da entrevista que você é escritora e eu estou aqui com 2 livros teus, né? O Tal e as Constelações, que é esse aqui, né? E estou com esse aqui, que é o seu filho mais novo, né? De verdade. Organização Viva, não é isso? Vamos começar falando um pouquinho sobre o Tal e das constelações. Fala um pouquinho sobre esse livro, Ana. Primeiro, eu vou fazer uma retificação por hierarquia. O Organização Viva, ele foi gestado primeiro. É o contrário, então vamos trocar. Peraí, vamos falar do primogênito. Ele foi gestado primeiro. Mas foi lançado depois. Mas foi lançado depois. E eu precisei voltar para o Tal das Constelações, que eu vou falar por quê, para que eu pudesse nascer. Então, o Tal das Constelações já é quando eu, dentro das organizações, percebo a interferência do sistema familiar sobre os resultados da empresa. Então, eu precisei me aprofundar dentro do campo familiar para compreender as questões que eu estava vendo dentro das organizações e que eu não poderia trabalhar dentro das organizações. Então, engraçado isso, Ana, porque assim a gente é ensinado, né? Nós que vivemos nos mundos organizacionais, de que a gente não deve misturar trabalho é trabalho, né? Vida pessoal é vida pessoal, e cada vez mais a gente vê isso sendo derrubado, né? Pois é, Ana, isso tem, inclusive, fala isso na Organização Viva, porque aí, nesse mergulho que eu faço no Tal das Constelações, que é um livro de estrutura familiar, de que a gente mostra resultados do trabalho das constelações nos sistemas familiares, no sistema de saúde. Já está aqui na 4ª edição, hein, Ana? Isso. E é autor. Maravilha. Eu nunca procurei uma editora forte. Esse é um livro assim que a alma vai divulgando, ele vai se autodivulgando. E eu fico bem feliz. Então, ele é um trabalho sobre família.
Por que eu lancei antes o tal das constelações? Porque eu queria que as pessoas entendessem um pouco do sistema familiar para compreender a organização viva. Então, o que é que significa organização viva? É uma linguagem de ir para o mundo, dar resultados, mas entendendo que a gente não pode deixar a nossa família na lata do lixo antes de entrar no trabalho. Por que não? Porque exatamente esses padrões repetitivos que aprendemos nas crenças familiares que nos impedem de expandirmos dentro de uma organização. E o que é uma organização? É a soma de todos os seus colaboradores. Então, se a gente compreende a visão sistêmica dentro dessa proposta organizacional, é claro que a gente vê que o que a gente chamava de laranja podre, ou ao mesmo tempo de deixe seus problemas familiares em casa, não é uma boa solução. Mas eu também não estou falando que a solução é você ficar alisando a cabeça do outro, ô, bichinho, coitado, porque a organização viva não é para a gente gerar vítimas de seus sistemas familiares, mas é para dar consciência de como os sistemas familiares eles atuam, repercutindo ou interferindo no seu sucesso organizacional. Como uma organização ela é a soma dos colaboradores, então, quanto mais sistemas livres de dor a gente tiver dentro de uma organização, e por isso que eu chamo organização viva, porque as pessoas estão ali com a autorresponsabilidade de fazer as suas próprias transmutações ou transformações internas que vêm da pressão familiar, mas que agora eles podem voltar ao seu propósito e tomar a sua própria vida, independente daquilo que foi impregnado dentro do sistema dele genético. Claro, claro. Ou seja, você pode, então, trabalhar vários segmentos dentro da constelação, não é isso? Total, Ana. Olhe, tudo que você puder imaginar, tudo que você considerar como um sistema, desde um sistema de produto dentro de uma organização. Então, eu quero lançar esse produto. Veja, eu quero lançar esse produto. Será que essa empresa ela quer lançar mesmo esse produto? Ou é a ideia de um que não faz parte do todo? Então, essas ideias elas vão se revelando através da abertura que a gente chama da constelação, que significa a abertura do campo da própria organização, que é maior, inclusive, do que o seu próprio fundador. E os livros? Onde é que a gente pode encontrar esses livros? Conta pra gente. Pois é, esses livros, como eu falei, eles encontram no meu Instagram, tem um contato lá que a gente pode ter o livro. No nosso site também. Vamos deixar, Ana, todos os seus contatos, por favor. Pois é, o Instagram, Ana da Fonte, _. O YouTube, Ana da Fonte. O site, www.anadafonte.com. E aí, vocês vão ter também, dentro desse processo, o contato do nosso suporte, que vai dar todas as orientações para esse livro chegar até você. E lembrando, Ana, e eu vou fazer uma propagandazinha rápida, que esse livro, a gente lançou um curso sobre esse livro, e o curso se chama Organização Viva, onde você experiencia de uma forma leve conceitos básicos da constelação, que não são... Isso tem lá nos seus canais. Lá nos meus canais tem tudo isso. Então, olha, gente, está aqui, maravilhosas as publicações, né? Você começa a dar vontade de devorar, eu já falo, né? E, Ana, eu quero agradecer, muito grata pela sua participação, parabéns pelo trabalho seríssimo que você vem desempenhando e formando profissionais sérios nessa área, e quero agradecer você também. De casa dizer que a gente vai fazer um breve intervalinho, mas a gente volta já com o André Rio. Ana da Fonte, obrigada, querida. E você, não sai daí.
O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com um grande talento da música pernambucana, o cantor e compositor André Rieu. Tudo bem, André? Olá, Ana, um prazer estar com você novamente. Falar um pouco, né, desse lançamento que a gente está fazendo agora, da carreira, contar um pouco para o seu público sobre como é que está a minha vida aqui nessa pandemia. Pois é, André, e você mesmo trancado aí em pandemia foi criativo. Que história é essa dessa nova música? Me conta. Então, você sabe que a gente sempre ouvia falar que nessas grandes guerras, essas grandes pandemias que houve tempos atrás, né, a gente também eram momentos muito férteis, né, porque talvez os artistas, quanto mais pressão nos artistas na arte de uma forma geral, mais eles se expandem, né, a sua arte flui, voa. E isso aconteceu um pouco comigo. Eu nesse quase 1 ano e meio ou 2 anos que seja, que talvez cheguemos a isso, de pandemia, eu compus muitas músicas. Eu quase que terminei meu livro. É um romance. Olha, e assim, que bacana. foi um tempo assim que eu dediquei mesmo para, talvez até pela minha própria sanidade, né? A gente imagina, Ana, a gente vive da aglomeração, né? O artista, ele vive do público, ele vive desse contato palco-plateia. E a gente foi, na verdade, alijado de qualquer forma, né? Foi tolhido. Tolhido de qualquer forma de poder exercer a nossa arte, a nossa função. Então, primeiramente, aqui, a internet foi uma porta, vamos dizer assim, uma janela para o mundo, para a gente poder mostrar a nossa arte, e depois o olhar para dentro, né? A gente pôde compor mais, tocar mais. Se é que houve algo de bom nisso, para mim foi isso. E eu fiz algumas canções, algumas parcerias com grandes amigos da MPB. Uma delas foi com o Roberto Menescal, porque nós descobrimos numa conversa informal, via live, que a gente estava fazendo 15 anos do primeiro encontro nos palcos, que foi um show lá no Festival de Inverno de Garanhuns, 15 anos atrás. E a gente resolveu celebrar isso com uma canção, nada melhor do que isso, né? Um abraço na melodia, na harmonia e na letra de uma música. E compusemos Era Uma Vez, que é uma ode ao Rio de Janeiro, à Bossa Nova, à boemia, ao sol do Rio, às praias do Rio, às montanhas, o verde. E a gente está aí com esse vídeo lindo feito por Max Leverne, lindamente na internet, e está indo super bem, Ana. Você nasceu no bairro de São José, né? Sim. Eu acho que você não nasceu, você já estreou, né? Então, é bem assim. E aí, de repente, você consegue fazer esse transitar por vários ritmos e tem esse encontro agora, né, com a bossa nova. De vez em quando você tem essa fase assim mais, vou dizer assim, mais delicada, mais suave, tem esse encontro com a bossa nova. Qual a importância da bossa nova para você? É muito grande, né? Porque eu escutava a bossa nova desde sempre na minha casa. Meu pai, Alírio Moraes, e meu tio, maestro José Menezes, muito, muito, muito cedo, a diversão diária deles era realmente escutar os discos de todo esse ciclo criativo da década de 70 para até, vamos dizer assim, os anos 2000, quando eles estiveram aqui nesse plano conosco. Então, a bossa nova nunca deixou de estar na minha vida. Sabe, tem uma coisa do artista, que eu limpo isso, eu já escrevi um artigo sobre isso, porque, vamos dizer, um pouco tempo atrás, até antigamente, não havia vamos dizer assim, essa importância tão grande de rótulos para com o artista, né? Você tem artistas, por isso que criou-se o estilo MPB,
Porque MPB nada mais é do que a música popular brasileira, que é como o povo brasileiro. Mas, olha, você também faz esse passeio junto com um super parceiro seu, né? Que eu vou dizer assim, gente, eles são assim, amigos, assim, irmãos mesmo, que é o nosso querido Luciano Magno, né? Que teve recentemente conosco aqui no programa. E eu queria saber qual foi o papel do Luciano, né, neste trio que forma o MPB e Bossa, que, aliás, é o nome do projeto de vocês, né? É um projeto que, inclusive, ele fez 20 anos recentemente. É um projeto que surgiu disso, Ana, que eu estou te falando aqui anteriormente, da necessidade de mostrar essas várias facetas, esses tons de composição artísticos que eu tenho. Bacana. Agora, André, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem acompanhar o seu trabalho? Olha, Ana, o nosso trabalho está na internet, né? A gente tem um canal do YouTube, onde, inclusive, está esse novo trabalho, que é o Era Uma Vez, e temos redes sociais, todas elas, né? André Rio Oficial, em todas elas, André Rio Oficial. E eu diria a você, e pediria ao seu público, que nos seguisse, porque as redes sociais e o YouTube tem sido, na verdade, a casa do artista. André Rio, olha, muito grata pela sua entrevista. Eu espero em breve poder ver um show ao vivo seu, sabe? Com certeza, com o Luciano, com muita bossa nova, quem sabe até com o Roberto Menescal, né? Quem sabe vocês não fazem alguma coisa ao vivo com ele, mas você trouxe o clipe, inclusive, desse single que você fez, e nós vamos encerrar o programa de hoje com ele, para que vocês conheçam em casa. Mais uma vez, André Rio, um grande beijo para você, querido, muito grata por estar aqui conosco, parabéns por produzir, mesmo em situação de pressão, espero em breve estarmos juntos. Nós vamos terminando o programa de hoje por aqui, encerrando com chave de ouro com esse clipe de André Rio e Roberto Menescal, e semana que vem eu espero vocês aqui na TV Nova Nordeste. Beijo! Obrigado, Ana. Vez o amor brotou em meu coração. Era um verão, a praia, o sol e a nossa canção. Eu te olhava de longe, querendo ser teu par, como uma embarcação, dança com as ondas no mar. Era uma vez, a gente se beijava ao luar, sem mais talvez um só corpo a se amar. Eu que te queria tanto, cantava a sonhar, tocando meu violão, tal qual a te dedilhar. Quando a tardinha cai, você vem soberana a caminhar na areia de Copacabana. O verde, a montanha e o mar, ao fundo a te emoldurar. É a mais bela paisagem que no mundo há. Era uma vez, o amor se foi
como a estação, e eu fiquei abraçado à recordação.